Olá, muito boa noite. Está entrando no ar a partir de agora o Atualidades Pampa, que hoje tem muitos assuntos a tratar com vocês. Vamos falar sobre as Olimpíadas que estão chegando aí, né? A comitiva ou a equipe da Austrália já está considerando começar a ocupar já o seu lugar na cidade olímpica, porque os concertos já estão sendo feitos, a situação já está melhorando, nem precisou colocar um canguru nem nada, gracinhas à parte do governador do Rio de Janeiro, né? Já vai, o prefeito, perdão, obrigada, Gustavo Vitorino, o prefeito com as suas gracinhas à parte, a presidente afastada Dilma Rousseff disse que não deverá participar da abertura dos Jogos Olímpicos de uma forma precária. Ou ela participaria com tudo, ou de forma precária não participa. E as coisas estão acontecendo em todos os lugares do mundo e do jeito que as pessoas querem, né? Um homem, agora há pouco, ou há 1 hora, 2 horas atrás, mas agora no início desta noite, um homem com uma faca invadiu uma clínica no Japão e atacou pacientes e, segundo uma emissora japonesa, NHK, o nosso português aqui, pelo menos 15 pessoas morreram e 45 ficaram feridas. Para dar um panorama para vocês das notícias que marcaram esta segunda-feira, que está chegando quase ao seu final aqui, pelo menos no nosso hemisfério. Fique conosco. O seu programa preferido, aquele que leva até você as notícias que marcaram o dia, com os nossos comentários, com o nosso bom humor, com as nossas opiniões e outras cositas, mas está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul. Fique conosco. Atualidades Pampa. Oferecimento: traga sua poupança para o Sicredi. É mais negócio poupar aqui. Como é o nome da emissora de televisão da rede japonesa essa? É N o quê? NHK. É N Hatsuri Common. Como? N Hatsuri. É Nippon Hatsuri Common. Essa mesmo que deu. O homem foi preso no local sotaque. confessou ser o autor do ataque. A polícia foi acionada às 2 horas e 30 minutos de terça-feira, já 14 horas e 30 minutos de segunda no Brasil, por empregados da clínica. Fica dentro de um complexo chamado Tsukui Yamayuri Garden. Garden, esse eu tenho certeza que é assim. Mas faltou o sotaque aquele bacana. Ah, não, isso é tu que sabe. O sotaque. Meu sotaque é mais francês, mais... É outro, né? É mais chique. Mais chique, inglês, entendeu? Essa coisa mais karatê na testa não é comigo. Mas olha, não tem nada de animado, as pessoas agora invadem os lugares, fazem o que querem. 2 adolescentes morreram na Ford em um tiroteio, sem vínculos com o terror, porque agora tudo que fazem é com o terror. Até aquele menino adolescente lá da Posso adivinhar o perfil desses? Pode adivinhar, pode. Jovens, fracassados, revoltados com o mundo, que acham que o mundo é culpado pelo fracasso deles. E no mundo globalizado, a loucura se dá em cadeia. É verdade. Com a transmissão tão rápida dos acontecimentos, as pessoas se veem animadas, entusiasmadas para um espírito de imitação fazer a mesma coisa. E imaginar que quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial na Europa, os Estados Unidos veio a saber só quando, 1 semana depois, chegou o primeiro paquete. Porque não havia outra forma de comunicação. E hoje, com essa instantaneidade, um maluco comete uma insanidade na Alemanha, pipoca no Japão, pipoca aqui. E até os tigres estão revoltados, né? O que será do nosso futuro? O que será do nosso futuro? Até os tigres estão revoltados. Então teve um lá que comeu uma e comeu a metade da outra. Ai, que horror. O tigre é terrível. Revoltada estava a menina que estava dentro do carro, que saiu do carro, que não poderia ter saído do carro, Alguma coisa estava errada ali, né? Disseram que ela teve uma discussão no carro e saiu do carro, foi abrir a porta, né, do lado ali, acho que da passageira de trás, e acabou sendo atacada. E a pessoa que foi ajudar foi comida, não foi atacada, foi comida pelo tigre. Em relação às Olimpíadas que referiste, Magda, nós temos que ter uma torcida tripla. Primeiro, para que os nossos atletas
conquistem medalhas, vamos torcer. Em segundo lugar, torcer para que esses fatos que estão aparecendo agora, falta uma instalação aqui, o apartamento e tal, tem vazamento de gás. Em outras Olimpíadas, isso fica pronto um ano antes, mas aquele jeitinho deixa para a última hora, nós sabemos por quê, né? Porque agora esses concertos vão custar 5 vezes mais do que o preço de mercado. Em terceiro lugar, vamos torcer e rezar para que não aconteça nenhum fato lamentável desses que a Magda começou a citar. Porque eu estava falando, né, sobre a época que mudou. Essa é a desvantagem da comunicação, da evolução da comunicação. E daí, eu acho, da evolução, porque lembro, assim, eu volto, coisas que eu já disse aqui, lembra quando se proibiu, teve uma época em que aconteciam os motins no nosso presídio aqui, aí eles assim, quero um repórter para negociar. Aí a emissora mandava um repórter e aquilo se transformou. Acabaram com essa coisa de repórter. Não teve mais motim. É verdade. Agora é isso aqui, ó. Aí aconteceu ali, aí o menino esse foi lá, matou meia dúzia, se matou. Agora aqui 2 adolescentes na Flórida, no Japão, e assim vai, porque é notícia no mundo inteiro. Daqui a pouco cai na banalidade, perde a repercussão que eles procuram. Exatamente. Agora, bem que esse prefeito do Rio de Janeiro, esse tal de Eduardo, podia ser menos engraçadinho, né? Ele podia fazer piadinha com a avó do Badanha, porque, o negócio tá uma esculhambação lá. Isso tá com problemas isso graves. Muito ruim. A gente já vinha sendo motivo de ironia e de piada. Aí, hoje deu problema com a delegação da Itália, a Austrália não quis ficar lá, porque tinha apartamento que não tinha vaso sanitário. É uma vergonha. Sabe? Aí o prefeito vai fazer gracinha, dizer que as instalações são melhores que as da Olimpíada de Sydney. Não, ele não foi na Olimpíada de Sydney. Claro que não foi. Ele não foi na Olimpíada de Sydney. Sabe, Ele não foi a nenhuma Olimpíada. Não teve um lugar que as coisas não estivessem Esse rapaz já começou há algum tempo atrás fazendo gracinha. Lembra que ele disse que é o Rio de Janeiro, porque é inveja de quem não mora no Rio de Janeiro. Não, de quem não é prefeito do Rio de Janeiro. Porque simplesmente ele é prefeito da cidade mais maravilhosa. E esse sujeito não é o mesmo que falou com o Lula por telefone? Tem mania de pobre, né, chefe? Tem mania de pobre. Aí deu pra comprar um sítio em Atibaia, logo em Atibaia. É o mesmo que comprar em Maricá. Só de Maricá adorou ele. Um fato adicional, Gustavo. Essa notícia repercute no mundo todo. Na Austrália e no mundo inteiro. E a Austrália tem recebido os brasileiros com muita cordialidade. Jovens que vão para lá para aprender inglês, para trabalhar. Todos eles são recebidos de uma forma tão cortês, eles contam. É um belo país, Austrália. Não querem mais voltar os jovens, né? Querem se estabelecer lá para trabalhar e tudo. Aliás, imagina a repercussão disso, cara. Aliás, falando em repercussão e país bom também de se viver, que é a Nova Zelândia, né? Um dos países que tem melhor qualidade de vida é na Nova Zelândia, e está no sul.com.br. O lutador de jiu-jitsu da Nova Zelândia, Jay Lee, relatou na internet, através do Facebook, ter sofrido um sequestro relâmpago por homens fardados nesse sábado, quando voltava de uma competição em Resende, no Rio de Janeiro. Lá ele disse que homens fardados botaram ele no carro, fizeram ele tirar uma grana e aí depois soltaram ele. O governo americano divulgou uma nota hoje, através do seu Ministério da Saúde, prevendo até 60 casos de infecção por Zika vírus entre atletas olímpicos de todas as nações. Eles estão calculando um dado estatístico a partir da contaminação no Rio de Janeiro, enfim, fizeram um cálculo que eu não sei de onde veio, mas eles dizem que vão aceitar como normal até 60 contaminações por Zika vírus. Eu assisti uma entrevista do Eduardo Paes, né? Sim, entre outras coisas, ele estava falando que ele disse que a Baía da Guanabara não tá suja. Não tá suja, que melhorou muito. Depois ele disse que melhorou muito. Imagina, diz que 50% tá limpa e que os outros 50% não. Olha que é isso, gente. Baía da Guanabara. Tá limpa, e aí, sobre a ciclovia, ele disse o seguinte: não, a responsabilidade política
política é minha. Mas existiam empresas idôneas que estavam tratando, empresas idôneas, que estavam tratando... de parentes de vereador, entendeu? De parentes de deputado. E que alguém assinou a tal da ART. Então, e isso é uma realidade, né? Alguém assinou a tal, que ele não é técnico, que claro, ele não tira das costas dele a responsabilidade política, mas que alguém tal assinou a tal da ART e esse sim também deve ser responsabilizado. A ART foi assinada por um engenheiro que agora vai responder. Agora, você vai ver o preço da obra. Você vai ver o preço da obra. A obra orçada inicialmente, aquela obra orçada inicialmente... É sempre assim, né? Inicialmente, voltamos ao cair de a obra orçada inicialmente em pouco mais de 60 mil reais custou 400. Essa Olimpíada vai ser um escândalo quando apurarem os números. Esse Eduardo Paes está rindo sozinho. Como eu gostaria que a Receita Federal desse uma geral na vida desse cara quando terminar a Olimpíada. Sabe, daí na ligação com o Lula dizia assim, feliz é você que ainda tem as Olimpíadas, né, Eduardo? Imagina. Feliz é você. Imagina. Olha, venha ao encontro do que estamos falando, em igual, maior ou menor proporção, mas é tudo a mesma coisa. Boa noite a toda a bancada, por gentileza, ele quer ouvir a opinião aqui. Há muitas empresas que não admitem mais colaboradores efetivos com carteira assinada. Estão obrigando as pessoas, através de seus contadores, a abrirem microempresas individuais, assim se livrando dos encargos, férias, FGTS e 13º. O propósito da MEI, que é a sigla, pelo que eu entendo, é para o pipoqueiro, vendedor de churros, pessoas que trabalham por conta em seu pequeno negócio da indústria de comércio, e não para empresas limitadas, terceirizarem profissionais do seu ramo. Isso é um problema sério que está acontecendo em todos os lugares. O Ministério do Trabalho não fiscaliza mais nada. Não só o Ministério do Trabalho, mas muitos órgãos públicos, tipo Secretaria da Fazenda, porque há de existir muitas empresas que crescem e quando devem sair do simples, os empresários criam novas empresas em nome de laranja. Isso para não pagar os impostos que deveriam. Onde está a fiscalização? Quem pergunta isso é o nosso telespectador, Mauro de Cachoeirinha. Ô Mauro, eu não gosto dessa história de culpar empresário, culpar aquele que arrisca, que aposta no negócio que gera emprego. Eu não gosto desse tipo de coisa. A culpada é a nossa legislação trabalhista, que é absolutamente arcaica, jurássica. Hoje, um funcionário que recebe R$1.000 de uma empresa custa R$2.000 para o seu empregador. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo. E se você conversar com 100 empresários, 99 vão dizer para você o seguinte: olha, eu preferia pegar esses R$2.000 e dar para o meu funcionário. Pronto, se vira. Você mesmo faz teu fundo de garantia, tua pensão, está aqui. Por quê? Porque no meio disso tudo, entre o empresário e entre o trabalhador, tem um governo que arrecada. Por exemplo, fundo de garantia por tempo de serviço. Você quer sacanagem maior que o fundo de garantia? Aí você vai dizer assim, não, mas é renda para quando for demitido, é uma segurança. Não é segurança nenhuma. Você sabe quanto o governo paga por ano para os depósitos do fundo de garantia? 3%. 3%. Você perde mais de 2/3, chega a perder 3/4 dos recursos do fundo de garantia por ano. Para quem? Para o governo. Então, quem arrecada com o fundo de garantia não é o trabalhador, é o governo que fica com a maioria do dinheiro. Então, essas coisas as pessoas precisam conhecer. Aí dizer, mas o problema todo está no fato de que o empresário não quer pagar o imposto, não quer pagar o funcionário. O salário do funcionário é o menor dos problemas do empresariado. A carga tributária é que é uma sacanagem. Na nossa consolidação das leis do trabalho tem mais de 70 anos, uma época em que as relações entre o capital e o trabalho eram completamente diferentes, né? Completamente diferentes. E aí virou uma colcha de retalhos. Né? A CLT é para ser entendida por qualquer trabalhador. Hoje precisa de um advogado do lado para explicar e o advogado precisa estar muito atualizado. Passa uma semana sem saber o que o governo emitiu como na forma de decreto, portaria. Isso acontece também em relação aos tributos. Pergunte a um técnico de nível superior da Secretaria da Fazenda o que acontece quando ele vai fazer um curso de atualização, fica um mês fora. Quando volta, precisa ficar 2, 3 dias se atualizando. Senão, ele vai cometer um equívoco, um erro involuntário. Porque é tanta a produção legislativa e é tanta a produção interna do Executivo, das secretarias e do Ministério da Fazenda, que
É impossível uma coisa. Então, em relação às relações de trabalho, o que precisa ser aberto um debate, até porque esta forma de terceirização, ela não vai ser exclusiva do Brasil. Nós precisamos pegar exemplos de fora para ver, num país que hoje está com 11 milhões e 500 mil desempregados, qual a forma de trazê-los novamente ao mercado. Caso contrário, as crianças, as famílias vão continuar passando fome e vivendo uma penúria. E o microempreendedor individual é uma necessidade. A lei precisa alternativas para as pessoas que querem trabalhar. Para poder trabalhar, tem que ter alguma alternativa. As pessoas querem trabalhar. Muitas vezes você quer gerar emprego. Aí você pensa assim, pô, vou ter uma folha de 50 mil reais na minha pequena empresa, tem uma folha de 50 mil reais. Pô, 50 mil reais de salário é 100 mil de despesa. Sim. Aí como é que fica? Como é que fica? Então, aí, vamos defender o trabalhador. Sim, eu concordo, todo mundo tem que ganhar mais, defender o trabalhador. Tem que tirar o intermediário. O intermediário, leia-se, poder público. E esses R$1.000 a que o Gustavo se refere, de valor adicional em cima do salário, isso vai em parte para a Previdência. Como é que está a nossa Previdência? Completamente quebrada. Vai fechar o ano com 150 bilhões de déficit. Isso é um absurdo. Porque esse dinheiro devia estar sendo reservado para um fundo. É muito comum ouvir, o fundo das viúvas do Japão, das viúvas dos Estados Unidos, elas manipulam inclusive o mercado internacional, porque elas fazem aplicações corretas e esse dinheiro vai crescendo e garantindo salários, aposentadorias e pensões de um valor digno, porque aqui no Brasil esses valores são indignos. O que fez o governo há décadas? Foi sempre sacando do que deveria ser um fundo. O governo não... Quer dizer, existem tantas cláusulas pétreas, Gustavo. Por que não criaram há 30, 40, 50 anos uma cláusula pétrea? Dinheiro da Previdência, ninguém mexe. Não mexe. Tomaram para fazer, a gente sabe o quê? Até Brasília, né? Brasília, Transamazônica. Tomaram dinheiro e nunca mais voltou. Aí estamos pagando... Como diria aquele senhor que há muito tempo não está mais entre nós, deveria ser imexível esse dinheiro. Deveria ter sido como uma poupança, né? Porque lá nos primórdios só tinha o depósito de dinheiro, só entrava dinheiro, né? Agora só sai. Precisava ser pago. Saiu durante muito tempo, não para o destino certo. Exatamente. A gente tem essas crescências, uns negócios meio, sabe? Justiça, tribunais para regrar o trabalho. O país virou o país do sindicalismo. O melhor negócio do Brasil hoje não é ter banco, amigo. O melhor negócio do Brasil é ser dono do sindicato. O melhor negócio do mundo. Aí o nosso TRT4 que garantiu mais uma graninha agora, né? Quer dizer, sabe? O melhor negócio do mundo. Então são tantas as deformações, Burt, que elas tomadas isoladamente até nem comprometeriam tanto o sistema. Mas se você pegar o conjunto de ações, o conjunto de bobagens que são criadas, que são aprovadas, tornam a coisa impraticável. A mão de obra no Brasil, ela é caríssima para quem paga, ela é ridícula para quem recebe e quem está no meio do caminho é quem enche o bolso. Bom, deixa eu tentar. Você ia falar, trocar de assunto? Pode trocar. Não, eu ia falar sobre hoje, né? Teve uma reintegração de posse em São Paulo. Não, parece que mentira isso, mas acontece, gente, acontece. Então, a 9ª Câmara de Direito Público disse que o local que essas pessoas estavam apresentava risco para a própria vida delas, porque é um lugar de encosta. E quantas vezes a gente já viu, né? Chover, cair casa, aí morre, etc. Então, tomaram uma atitude, tem que tirar as pessoas de lá. E quem estava lá defendendo essas pessoas? Eduardo Suplicy. Se atirou no chão. Se atirou no chão. Foi até para a delegacia. Ele foi levado. E a foto é terrível, porque quando tu olha a foto, tu tem a impressão que ele foi derrubado pelos policiais militares. Mas não, ele se atirou no chão para os policiais militares não entrarem. Coisa ridícula. Aí tu acha que ele foi agredido, mas não estavam tentando tirá-lo do lugar. Agora, vou falar uma coisa para vocês. Se tiver alguém com aquilo roxo no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, caçam a candidatura do seu Eduardo Suplicy. Não, é exagero. Porque aquilo que ele fez, o Burdi, a lei eleitoral proíbe manifestações fora da regra, Sabe o que vai acabar acontecendo se não tomar uma atitude, ou pelo menos multar ou advertir?
A gente vai ter um candidato a vereador se atirando no chão. Mas ele foi preso, não foi? Vai ter candidato a vereador se atirando na frente do banco, para protestar contra o banco, vai ter... Eu admitiria essa hipótese depois do dia 16 de agosto, não começou a campanha. Agora não, né? Agora eu quero só acrescentar o seguinte. Ele é hilário, né? Ele é folclórico. Vocês já entrevistaram... Ele é folclórico, ele é um amor. Primeiro, ele é uma pessoa muito afável. Querida. Uma pessoa querida, um sujeito inteligente e muito rico. Uma vez eu fui no interior do Paraná, uma cidade próxima, 70 quilômetros de Curitiba, e aí estava conversando e tal. Assim, tá vendo? Faz um giro de 360 graus isso aqui. A família do Suplicy é dona, eles são latifundiários em terras que produzem o melhor café do mundo e tal. Quer dizer, ele familiar. Ele faz aquilo para o Brasil. Não, essa é a pergunta. Mas por que eles não pegam essas pessoas e não levam na terra dele? Ele é uma figura... Arranja uma área tão grande, né? Eu acho. Mas Deus já deu problema para ele, deu. O Supla deu a Marta, Deus já castigou ele. Imaginem, ele ficou meses pedindo uma audiência para a presidente Dilma. E a presidente Dilma sempre dizia que a agenda dele estava lotada. Então vocês façam uma ideia. Ele é do PT e a presidente, claro, do PT também. E não conseguiu? Olha, o Luiz... Eles têm 2 filhos, um que é um bom músico e o outro é o Supla. Luiz Antônio, o nosso telespectador, Luiz Antônio de Tramandaí, ele cedo fez contato conosco e ele pede uma ajuda, porque ele acha que ele possui direitos sobre ações da Brasil Telecom, tá? O questionamento dele é o seguinte, ele pede ajuda a vocês, o Gustavo Vitorino, ao Burdi, em especial acho que é o Gustavo, mas fica quem souber ajudá-lo. A questão é a seguinte, Brasil Telecom diz que vai pagar seus servidores antigos, etc. e tal, e ele quer saber sobre essa questão. Ele quer saber porque ele acha que ele possui direitos. Eu não sei se ele é, eu acho que ele é cliente da Brasil Telecom. Como é que é? É que a Brasil Telecom hoje é Oi. O que acontece? A notícia não é boa, você vai ter que entrar na fila. Porque existe, as empresas em recuperação judicial, elas têm uma fila para pagamento de credores. Então vem lá os tributos, os direitos trabalhistas dos funcionários, enfim. Aí depois vem as pessoas habilitadas, os credores que têm que se habilitar judicialmente. Então, normalmente essas dívidas, as chamadas dívidas líquidas, as dívidas cambiais, elas estão no fim da fila. A má notícia é essa. E uma empresa, quando entra em recuperação judicial, dificilmente tem liquidez para chegar no fim da fila. Aconselho o senhor a procurar um advogado, que ele vai fazer o cálculo, vai ver como é que está o mecanismo, acompanhar o processo, habilitar o senhor, ver se o senhor tem realmente crédito. E aí o senhor pode ter uma expectativa mais precisa. Mas a lei diz isso e a experiência diz também que dificilmente os ativos de uma empresa chegam ao fim da fila. Até porque o volume do déficit é assustador. Muito assustador. 65 bilhões é o maior trambique da história comercial brasileira. Não tem nada parecido. No WhatsApp. Fale. Eu torço pelo sucesso das Olimpíadas no Rio. Nós todos. Dinheiro público, desvios, obras, nem vou entrar nessa questão. Afinal, estamos cientes do atual momento. Reafirmo minha torcida pelos atletas dedicados, que muitas vezes têm o esporte como a única opção de vencer na vida. Torço pelas diversas modalidades, pelo esforço físico, dor, que cada um supera. Torço pelos atletas que têm disciplina e sabem bem onde querem chegar. O Rio é lindo pra caramba e o nosso povo ainda mais. Então, que seja um sucesso. Michele Caroline, aqui de Sem dúvida, Michele. Todos nós queremos, nós estamos com vergonha dessas coisas que acontecem. Só que eu queria reclassificar os nossos atletas. Eles não são atletas, eles são heróis. Porque atingir índice olímpico num país como o Brasil, do jeito que o governo trata os nossos atletas, o dinheiro que não chegava nos atletas, estava no meio do caminho. Com esse pouco incentivo que se tem, eles são heróis. Esse rapaz, o Arthur Zanetti,
campeão mundial de ginástica, uma atividade, um segmento esportivo altamente técnico. O cara foi campeão do mundo. A nossa menina aqui, a nossa Daiane, uma meninazinha modesta, coitada, foi a número 1 do mundo. Pois isso não são atletas, são heróis. São nossos atletas, eu gostaria que eles ganhassem, inclusive, muitas medalhas aqui, sem dúvida. Gustavo, alguma vez já tentasse segurar nas argolas? Aquelas argolas de academia. Sim. Mas eu... Que ele consegue. Na academia. Eu tentei no máximo... Olha, eu tinha dificuldade de fazer a cruz. Mas aquela inversão com as pernas para cima, aquilo fazia com certa facilidade. Eu quero me referir que o esforço, parece que os músculos... É sobre-humano. É sobre-humano. Eu vou ficar forte agora, sabia? Fantástica. Eu vou ficar forte que nem a Magda. A Magda vai lá naquela academia. Agora nós vamos. No treinamento funcional, eu também vou, porque eu também fui convidada, entendeu? É na Axia, tá? Axia. E eu queria mandar um beijo também para as gurias da Nave, né? Que é uma assessoria de comunicação, e eu ganhei a camisetinha. Olha que linda a camisetinha. Nós já começamos, camiseta nós já temos. Linda. Tu vai ver agora, nós vamos ficar, ó. Vocês vão ver. Vocês não vão vai se ter meter com a gente. Vocês vão ver. Jabá lá, Não tem jabá. Não, é só para mulheres, tá? Se tiver, só não tem tem incluído. Só Não para pode. meninas. É para mulheres. Olha aqui, ó, o seguinte, ó. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não, tu já tem uma coisa que pode falar. Boa noite. Adoramos o programa de vocês. Assistimos todos os dias. Hoje, porém, estamos preocupados e curiosos com o que o Chicão está psicografando. Abraços, Cris e Rafa. Então, deixa eu falar outra coisa. Por que o Chicão Tofani está tão quieto? Pergunta Janete de Florianópolis. Não, tu que gosta de Floripa. Estou observando o programa, sim, um programa muito agradável. E eu estava vendo como as pessoas ficam de herói a piada em questão de frações de segundo, principalmente político. O Zé Martins, um cara que eu votei, meu amigo, virou uma piada em Porto Alegre. Eles chamam o Lazer Safadão, nova música que tem na internet. Como é que é? Lazer Safadão. Olha o respeito. Olha, esse lance do respeito para 130 mil, uma reforma de gabinete, para aí, vai ser chapa branca assim no Equador, caramba. Isso aí, as pessoas estão tudo na rua rindo, isso aí. É uma piada. As pessoas estão muito revoltadas, é verdade. Revoltadas e ele mesmo. também ficou muito desagradado com as críticas, enfim, e conosco, né? Conosco que eu digo assim, da reação da imprensa, que tá falando e tal. A verdade é que as pessoas reagiram mal, né? É que não tem desculpa isso. É difícil de reagir. Como é que vai reagir bem? Vai dizer que é obrigado a fazer isso? Faltando lugar no hospital, faltando verba para tudo, agora para reformar um gabinete. Uma banheira de ouro ali, botaram. Não tem banheira nem nada, porque é o gabinete dele. Semana passada, quando nós recebemos pela primeira vez, aqui, né? eu sugeri que ele voltasse atrás. Nós achamos que ele ia recuar. Mas não Tem essa voltou possibilidade atrás. de ele abrir mão? Tem essa Tem, possibilidade? só não Mas fazer claro, a mas por que ele não abriu reforma mão? Não abriu? Sabe o que os caras dizem? Ele está com 74 anos. O senador é 8 anos, né? Ele já vai ficar um caco daqui a uns anos. Então ele já vai para tudo ou nada. Daqui a 8 anos já está pagando. Acho que não. As pessoas são assim. Acho que não. São assim. Acho que não. Me desiludi com ele, só isso. Boa noite, bancada. Adoro vocês e programa. Há momentos em que é desanimador viver no Brasil. Só descobrimos falcatruas e propinas de toda a ordem. O desrespeito é geral com o povo. Enquanto gastam milhões nas Olimpíadas, os hospitais estão lotados e pessoas morrem na fila. Não temos escolas, trabalho, etc. Eu sou mais uma desempregada entre esses 11 milhões no país do Oba-Oba. Um beijo a todos. Miriam Moraes. É lamentável, Miriam, mas é difícil a gente tentar justificar, mas esse dinheiro das Olimpíadas não chegaria para hospitais, para uma série de outras coisas. São coisas que não se comunicam, né? Na verdade foi um momento de megalomania que o Lula teve lá buscar a Olimpíada, lá buscar a Copa do Mundo, enfim, o que serviu para enriquecer muita gente, né? Isso que é triste, porque se viesse a Copa do Mundo, e se viesse as Olimpíadas e as pessoas não tivessem essa sede pelo poder e pelo dinheiro, talvez a nossa cidade realmente estivesse melhor, entendeu? Com mais benefícios. Dos 12 estádios da Copa do Mundo, 5 estão praticamente apodrecidos. É verdade. Isso. E de Manaus, não tem nada para fazer.
não, dos estádios. Pelo amor de Deus, lá em Manaus, construam um presídio em Manaus. Todos esses estádios que estão desativados, bota todo mundo lá pra dentro, tá entendendo? Constrói presídio, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Agora deixar parado, apodrecendo o nosso dinheiro. A Arena das Dunas, em Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Norte, por exemplo, o estádio moderníssimo, lindíssimo, coisa tal, recebe hoje o maior clássico estadual, que é a América de Natal e a ABC. E a ABC. Bota 8 mil pessoas, e o detalhe, para 50 mil. O Gustavo está falando uma coisa interessante, nenhum desses dois times estão na Série A do Campeonato Brasileiro. É um absurdo isso aí. E o ABC está na Série B e o América está na Série C. Série C? Alguém na televisão sabe que é a Arena Pantanal, imagina, o clássico que é Operário e Nacional. Lá na Arena Pantanal era bom para fazer um presídio, botar essa gente alta periculosidade bem longe. O estádio presídio, o Estádio Nacional de Santiago do Chile. Junto com os crocodilos. O Pinochet foi um presídio, se lembra? Nem bota grade, entendeu? Larga eles lá e pronto. E este crocodilo em volta. Não, larga eles lá, gangue contra gangue. E pronto. E não bota nenhum transporte. Só crocodilo. Vamos disputar do outro lado da arena. Magda, diga para o Vitorino se manifestar sobre as empresas de telefonia, energia elétrica que vieram se instalar no Estado, no Brasil, com financiamentos do BNDES, ou seja, o nosso próprio dinheiro. Se o MP se fresquear, assim que disse do Madison com o Láudio Cruz Alta, eles fecham as empresas aqui, vão embora e quero ver quem vai pagar os financiamentos. Nós, o povo, é claro, ele diz. Está aí uma investigação de como conseguiram os financiamentos. Políticos recebendo mensalão, darará. Até já começamos a falar sobre isso aqui, mas isso que o Nedson está dizendo é uma realidade, né? Isso aí, o princípio disso aí começou no governo Fernando Henrique Cardoso. Aquelas privatizações tinham nebulosidade para todo lado. Os editais eram esquisitíssimos. Eu, na época, trabalhava numa outra emissora aqui de Porto Alegre, e morava no Rio de Janeiro, era correspondente, e eu fui acompanhar, na época, alguns leilões na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, que depois foi fechado e passou tudo para o Bovespa em São Paulo. Mas a telefonia, por exemplo, era tudo lá. Acho que o Burt estava também, era na Guaíba, não tem o que não dizer. Eu trabalhava na Rádio Guaíba, era correspondente. Apresentava um programa diário. Isso. E eu fui acompanhar lá, os leilões e, olha, comecei a ver coisas lá realmente assustadoras. Começou lá. Agora, a coisa não parou. Entrou no governo Lula e Dilma, coisa e tal. Agora eu pergunto o seguinte, Chicão, você que é especialista nesse negócio, eu te dou 10 milhões de dólares com juros subsidiados, te dou uma área de 10 hectares, te dou isenção de impostos por 20 anos, tu não monta uma fábrica de automóvel para ti? Monta. Ou se tu é esperto, que todo mundo faz, tu vai para o mercado financeiro com esse dinheiro. Não. O juro já está subsidiado? Não, a regra é a seguinte. Que todo mundo a regra é a seguinte, tu é dono de uma marca de automóveis. Perfeito. Mas eu vou Sueca. Aqui. Sueca, tu quer vir pro Brasil. Aí chega aqui, olha, eu quero vir pro Brasil. Aí eu quero vir pro Brasil. Não, México. Aí eles querem vir pro Brasil. Aí eu quero vir pro Brasil. Muito bem, como é que são as condições? Aí vai o governo brasileiro, vamos ver qual é o estado que dá a área de terra. Mais não sei quanto de BNDES e tal. Pô, assim até eu monto. Eles vão leiloando, estado a estado, faz um leilão. A BNV fez exatamente assim eu monto uma fábrica de automóvel também. Essa é a chamada guerra fiscal. Vitorinos Car, o que você acha? O governo federal... Vitorinos Car é horrível. Está fadado aqui botou no Uruguai uma fábrica, tem no Uruguai. Uma montadora. Faz parte do grupo, do Gandini. Não. O Gandini é o importador. Mas a Dini quem vende no Brasil é aqui. Aldrin Boff. Ele é exclusivo. O Jabazito. Aldrin Boff. International Jabá. Ele, Jabazito. International. Ele que tem o carro subsidiado. Mas o Jabá de carro, não de mensalidade da academia. Não dá para entender. Tu é rico, nós somos pobres. Para academia. Eu estou na favela aqui por acidente, que o Mário não veio hoje. Foi para a rica, do lado do Mário Barcelos. Deve estar assistindo em casa. Queridas consulentes. Inclusive Cris Dias de Canoas. Queridas meninas, queridas Marnetes. O Mário foi atingido pela reumatismo. Marnetes. O reumatismo pegou nas juntas. Para que dizer? Ele está todo vai chegar para nós, querido. Isso é. Para mim vai demorar mais, porque eu sou menino, tenho 50 anos. Agora tu. Mário Barcelos estava já assim um pouco prejudicado, assim,
estava um pouco congestionado, estava com uma gripe, assim, querendo pegar, e ele estava... Ah, não é reumatismo? Não é reumatismo. Ele está um pouquinho de febre, febril, então ele ficou em casa hoje, ele está um pouco indisposto. Leve engemada para o Mário Barcelos. Um dia com 8 graus, o outro 28. Queridas Marnetes, amanhã ele deverá estar aqui, de volta ao convívio de vocês, não fiquem preocupadas, ele está bem, a gente receitou para ele, assim, um pouco, um chazinho, uma caminha, uma gemadinha e tal. Amanhã ele volta fazendo uma manha. Deixa, ele ligou São João da Barra também, o xarope famoso. Hoje, tal, não sei o que, tal, querido, deixa o Mário. Por que o ministro está fazendo abre a boca aí? Porque ele é ministro da Fazenda, ele tem direito de abrir a boca e dizer que... Mas ele foi sincero, se tu vais criticá-lo porque ele disse que vai fazer alguns ajustes numa hora que precisar... O dólar foi de 3,25 para 3,29. Ele abre a boca, as autoridades abrem a boca, o dólar... Mas acontece que ele está muito Tu queria que o dólar subisse? Tu queria que o dólar subisse. Tu queria que o dólar... Não. Tu queria que o dólar baixasse? Ele queria. Quem quer que o dólar suba é o Ilan, o presidente do Banco Central, que estava caindo, ele começou a emitir swap, emitiu 3 swap de 500 milhões de dólares para segurar a cotação da moeda que estava caindo. Que ele mesmo disse, olha, não vou intervir, vou deixar o mercado se regular. Aí o dólar começou a cair, começou a receber pressão dos exportadores, foi lá e, pumba, emitiu 3 swap de 500 milhões de dólares. O dólar foi a 3,30. Gustavo, deixa isso. Aí começou a acalmar de novo. Deixa aquele menino falar ali. Vocês estão se referindo à declaração dele, que ele disse, governo não descarta aumentos pontuais de impostos. Isso. Gustavo, isso é uma jogada. Sim. Está embutida uma pressão, porque o que ele quer encaminhar é o projeto de reforma da Previdência e a reforma trabalhista. O mais importante dos projetos... Que ele disse que tem que estar... O mais importante dos projetos é o de teto. Ele quer estabelecer um projeto único e separado que estabelece o teto, ou seja, o poder público, a União, só pode gastar... percentuais daquilo que arrecadar. Se não arrecadar, não adianta criar programa isso, programa aquilo, bolsa cachaça, bolsa cigarro, bolsa... Bolsa certa. Não cria. Não pode... Isso já tem de graça. Não pode criar esse negócio. Tu desvaloriza, mulher. Peraí, Serino, continua o papo sério aqui. Gustavo, do atendimento. Ele disse que quer estabelecer esse teto, Burdi, porque se não estabelecer esse teto, gestores irresponsáveis continuam criando despesas e descontando em mais e mais impostos. O Brasil vai... Deixa o Burdi concluir, depois eu vou falar. Eu quero fazer um comercial da Magda, posso? Não. Depois. Só para completar e fechar essa ideia do problema do governo, no último final de semana, a dívida do governo federal chegou a 2 trilhões 900 bilhões de reais. Esses números precisam ser ditos e repetidos. 2 trilhões e 900 bilhões de reais é o valor do débito brasileiro no total. Então, dentro do projeto da Previdência, o que ele vai incluir? Vai incluir uma revisão das aposentadorias integrais, pelo menos daqui para frente. Então, são circunstâncias com vistas a reduzir o déficit brutal e assustador da Previdência. Porque quando as pessoas rejeitam qualquer vestido da Previdência, ficam achando que o Tesouro do Estado é infinito. Não é. Enquanto isso, nós temos uma oferta imperdível para você que estiver nos assistindo agora. 30 mega pelo preço de 15 mega por apenas R$15 por mês. Isso mesmo, 30 mega pelo preço de 15 mega por apenas R$15 por mês. Por 3 meses no combo multi. São apenas 50 centavos por dia e você ainda ganha um ponto adicional extra e instalação gratuita. Só a NET tem multivantagens para você dentro e fora de casa. Só na NET você tem o Now, com milhares de filmes, séries e shows para assistir quando e onde quiser. Tem também o NET Virtua, a banda larga com mega velocidades e Wi-Fi dentro e fora de casa. Visite a loja na Rua Silveiro, 1111, no bairro Menino Deus. Ou ligue, se você preferir, para o 0800 200 0901. 0800 200 0901 e consulte as condições de aquisição. Você vai gostar. Olha aqui o nosso telespectador, através do Face, disse o seguinte: gostaria que mostrasse essa pesquisa para o Chicão, para a gente dar uma olhadinha no que o Marne e o que o Nenê vão falar. Vão se assustar com esse resultado, tá? Tá no G1 e a pesquisa diz o seguinte, Chicão:
Republicano Donald Trump tem 44% das intenções de voto contra 39% da democrata. Eu acho que eu perdi um relógio diesel. Não, e é R$2.000 um diesel. E a tendência vai aumentar. Cada vez ele vai ficar mais tenso. Sabe por que a tendência aumenta, Carla Krieger? Pelo seguinte, os republicanos jogam duro contra o terrorismo, jogam duro contra o problema da imigração. Cada vez que acontece um ataque terrorista, sobe o Trump. É verdade. Porque o Obama ele não tem uma voz, ele não tem mais aquele lance do Bush, vou mandar um míssil Tomahawk, um caça F-16, não. E o Trump vai levar essa jogada. E outra coisa, os republicanos são mais liberais com a economia. Os democratas, eles são mais formatados. Por incrível que pareça, os democratas são mais conservadores que os republicanos. Todo mundo pensa o contrário. E esses dias eu entrevistei um economista do meu programa lá na Rádio Pampa e ele disse para o Brasil, para as relações bilaterais, os republicanos são melhores. É impressionante o fair play. Quem mandou a pesquisa aqui, o nosso apoio foi o Rodrigo Jacques. Obrigada, Rodrigo. Olha aqui, eu estou impressionada. Eu quero fazer um comercial da Magda. Meu? Os meus amigos têm perguntado, gente do interior, quando fizer um evento, aqui, ó, do lado. Eu conheço porque eu apresentei evento 10 anos no interior, o Miss TV, todos os dias, foi 352 concursos no palco. A melhor apresentadora de evento do Rio Grande do Sul é Magda Beatriz. Não estou ganhando comissão, nada. É bonita, é charmosa, é eficiente. E ela chega de caminhonete preta. E o acompanhante é boa pinta, rico e fashion. Ela faz por prazer. É pleasure. E usa uma arma automática no bolso para garantir a segurança da estrela. Exatamente. Chicão Tofani, quero te dizer o seguinte, eu estou encantada com o teu óculos, é Polo? É Ralph Lauren, exatamente. Sabe que Ralph Lauren? É uma coisa pro Burd. Não, mas eu estava ouvindo. Polo, Ralph Lauren. O Burd, que é um cara que conhece muito o mercado, sabe que os Estados Unidos, eles estão praticamente empatando com a França e com a Itália em termos de design de moda. As grifes Tommy Hilfiger, Michael Kors, e próprio Calvin Klein e Ralph Lauren são fantásticas, sabe? Principalmente em óculos e até em relógios. Até. E eu sempre achei americano tão brega pra Não, mas em Nova York hoje é o centro de design do planeta Nova York. Sabe quem é que o Vitorino é a melhor radialista que tem nesse Rio Grande do Sul, inclusive tem um programa das 17 horas e tudo mais. Às 19, não, 17 horas. 5 horas. Não entendeu, né? Não. Trocar mas é porque ele é verdade. Inclusive, mas você sabe por que o radialista é bem informado? Porque ele assiste o canal K. Olha que feio isso que vocês estão fazendo. Mereceram meu trabalho. O Burd vai ter que arrumar uma parceria. E uma coisa, Magda, que pouca gente sabe, os maiores estilistas do planeta são judeus. Calvin Klein, Ralph Lauren, Karl Lagerfeld, sabe? Muita gente pensa que Israel não dita moda. Israel tem as melhores modelos hoje da Victoria's Secret são em Israel, sabe? Inclusive diz que o judeu bonito ficou em Israel e o judeu não muito bonito veio para o Brasil. Mas agora eu tenho 25% de sangue judeu da minha irmã, eu tenho esse visual. Olha aqui, uma notícia muito importante. Tu está se referindo ao ano 70 da era cristã, quando os judeus foram expulsos. Mais ou menos. Eu sou fã de Israel. Aliás, sobre esse assunto, eu vi uma matéria interessante que saiu no Libération, aquele jornal francês, sobre a única coisa que o Estado Islâmico... Não, estava em inglês. Não ataca Israel. Ele não ataca Israel. Eles morrem de medo do Mossad. Morrem da retaliação. Eles morrem de medo do Mossad. Eles vão atrás, o Mossad vai atrás. Você viu o filme Munique? Vi. Eles vão atrás e pegam E o último que pegaram era Abu Hassan Salamé, o príncipe vermelho que organizou todo o atentado, botaram uma mulher maravilhosa na parada dele, uma judia, ele era playboy, e explodiram. Exatamente. Aquele filme é baseado num livro, o filme Munique, assistam, que é muito legal. Aí o mundo fica todo, porque Israel, que barbaridade, fizeram isso, fizeram aquilo. Tá aí, ó, os terroristas morrem de medo deles. Morrem de medo. Deixa eu dar uma notícia para vocês, que a vacina contra a dengue foi liberada no Brasil por até R$ 138,53. Foi o que anunciou a Anvisa nesta segunda-feira. A partir de agora, ela poderá ser comprada por hospitais e clínicas particulares. Chama Dengvaxia. Eu acho que é assim a pronúncia. De acordo com o Ministério da Saúde, ainda não há uma previsão de compra para o Sistema Único de Saúde.
popularmente conhecido como SUS. Serão feitos estudos de custo para distribuição nacional e, caso seja viável, a vacina poderá ser distribuída de graça aos pacientes. O Estado do Paraná, no entanto, já anunciou que deverá comprar 500 mil doses, enfim. A Dengvaxia foi produzida pelo laboratório francês da Sanofi Pasteur. É uma imunização recombinante tetravalente para os 4 sorotipos existentes da doença. Ela poderá ser aplicada em pacientes de 9 anos a 45 anos, que deverão tomar 3 doses subcutâneas com intervalo de 6 meses entre elas. Chama Dengvaxia e é a primeira vacina contra dengue disponível no Brasil. Tá aí uma questão curiosa. Hoje começaram os testes no Brasil da pílula do câncer. Aquela. Só a Carla sabe dizer. Eu quero levantar uma questão aqui. Esse assunto foi judicializado. Esse assunto foi judicializado e a pílula foi proibida no Brasil até que a Anvisa divulgue. Bom, essa Anvisa... Fosfoetanolamina. Fosfoetanolamina. É um nomezinho. Ela foi proibida no Brasil até que a Anvisa autorize, enfim, coisa tal. A Anvisa é outra caixa preta que alguém tem que bater lá na porta e dar uma olhadinha. Porque, olha, liberação de medicamento no Brasil... Bom, o que acontece? Vão testar em 20 pacientes agora. Esses 20 pacientes vão demonstrar as reações alérgicas imediatas, chamadas de primeiro plano. Depois serão mais 200 e depois mais uma quantidade significativa, que aí depois de 2 anos, 2 ou 3 anos, avaliam os resultados e aí libera medicamento. Burti, o que vai acontecer se descobrirem que esse medicamento é eficaz contra o câncer? Quantas pessoas nós matamos proibindo o medicamento no Brasil por conta da burocracia da Anvisa e por conta de uma judicialização que não deveria ter acontecido. E por conta de outros interesses também, né? Das quimioterapias aí, radioterapias. Toda vez que judicializam a liberação de remédios, estão cometendo olha... Então, põe os magistrados numa situação constrangedora. O magistrado conhece a lei, conhece os códigos. Agora, quando vem um pedido, Carla, é preciso liberar, o que o desembargador vai fazer? Certa vez estava no bar do tribunal, conversando com o final do expediente, fui lá, o gabinete, vamos lá tomar um cafezinho, e eu digo, bom, agora vamos sair. Ele diz, não, agora eu assumo aqui o avental e você médico. Mas o senhor é médico também? Não sou médico, mas eu sou plantonista e eu preciso decidir sobre pedidos que virão para a liberação de medicamentos que, por algum motivo, o Estado não quer fornecer, porque é uma lei. E aí eu me dei conta. Eles atuam como médicos. Imagine, Gustavo, se eles vão negar essa liberação e a pessoa morre. Então tem que Então para que E a fosfoetanolamina foi proibida no Brasil pelo STF até que receba a autorização da Anvisa. Aí eu levanto a questão aqui, essa vacina aí foi testada? Tem certificação? Por que ela é tão rápida, conseguiu ser liberada tão rápida? Mais rápida que a fosfoetanolamina que é produzida e descoberta aqui no Brasil, lá em São Paulo. Porque consideraram uma emergência. Há muito tempo que ela existe, que foi descoberta. Por que só agora iniciaram os estudos e aí vem um laboratório francês e larga uma vacina de um mal tropical, de região tropical, como é o Brasil, e que tem o Brasil como um dos grandes focos. Então, Chicão tem razão, isso aí é cheio de gato morto no caminho. Aliás, as quadrilhas que existem dentro do sistema de saúde pública ao redor do mundo é assustador. Eu ouvi uma vez, foi um senador americano, não lembro o nome dele, ele disse o seguinte, só existe uma indústria maior que a indústria de armas no planeta. A fármaca. Tem um filme do Keanu Reeves que fala muito disso aí. Tu sabia, Maíra, que a maioria dos médicos, eu posso dizer isso que a minha família tem vários médicos, eles não gostam muito de sugerir o remédio similar ou genérico. Sempre a fórmula original. Sim. Porque essas fórmulas original vêm dos grandes laboratórios que praticamente detêm um patrocínio em quase todos os médicos. E tem algumas coisas que assustam também, que é o seguinte, agora tem agentes ativos desses medicamentos sendo produzidos na China. Na Índia também.
na Índia. Aí, aliás, vocês viram ontem uma matéria de um canal de televisão aí, os negócios do reaproveitamento. Ai, tá, eu vi. Tá, mas tudo bem, mas aquilo é feito no mundo inteiro. Aí aqui no Brasil todo mundo é contra. Todo mundo, que absurdo. No mundo inteiro tem isso. Só quem é contra as autoridades brasileiras. Aí foram buscar um brasileiro que trabalha num hospital americano. Não, porque não se deve fazer, não se deve fazer. Aí tinha uma carta do presidente da Associação de Cardiologia da União Europeia. Tinha uma carta do ministro da Saúde da Alemanha. Mas eu não gosto disso. Desculpa, eu não gosto. O reaproveitamento de coisas... Não, para. De silicone, isso aí. Fora do mundo. Então, cada vez que nós operar, então vamos pegar o bisturi e botar fora. Não sei. Mas bisturi é outro material. Não, mas peraí, mas... Não, é outro material. Bisturi é outro material. Não, bisturi é outro material. Atenção. Você quer realizar a viagem dos seus sonhos e quer fazer isso com a melhor agência de viagens? Pois a Tia Yara tem as melhores opções. Realize esse sonho com quem entende de turismo no Rio Grande do Sul, com mais de 50 anos de tradição. Tia Yara Turismo tem como carro-chefe as excursões à Disney. Essa viagem levará você a 4 cidades nos Estados Unidos: Orlando, Tampa, Fort Lauderdale e Miami. Você vai ficar frente a frente com os castelos da Cinderela e do Harry Potter. Além de participar de emocionantes shows no Sea Road, adrenalina com muitas montanhas russas, simuladores e atrações de 3 e 4D em todos os parques, além de outras atrações radicais e muito mais. Na Tia Yara Turismo, você encontra também informações sobre pacotes nacionais e internacionais, intercâmbios e cruzeiros com a garantia do melhor atendimento. Agora a Tia Yara vai fazer um convite especial para você. Venha fazer a viagem dos seus sonhos aqui na Tia Yara. Coronel Bordini, 880. Estou esperando por você. É isso aí. A Tia Yara Turismo proporciona para você e toda a sua família uma viagem inesquecível. Entre em contato pelo telefone 51-3332-6935. Boa noite. Boa noite. Concordo com o senhor Gustavo. Olá. Senhor Gustavo, gostei de ver. Já é um avanço. Porque eu tinha uma microempresa e pagava mais impostos do que lucros. Inclusive, o funcionário, quando tem a sua rescisão, leva 40% do FGTS a mais e o governo leva 10%. Sempre quer ter vantagem, Fátima Borba. A propósito desse assunto, o deputado federal Jerônimo Gergen esteve no programa do Gustavo e no Pampa Debates com o Paulo Sérgio Pinto, conversou comigo pouco antes de entrar no estúdio. Eu perguntei a propósito do Simples. O Simples surgiu a revisão do teto do Simples surgiu na Câmara dos Deputados, foi ao Senado, agora está retornando à Câmara dos Deputados. Eu sugiro aos interessados que telefonem aos deputados federais, seus amigos, ou que não sejam seus amigos, e expliquem a situação que vivem no momento, trabalhar para pagar impostos, e forcem a aplicação do que for aprovado na Câmara dos Deputados em 2017, porque o governo está querendo, claro, para arrecadar mais, querendo jogar para 2018. Então, este embate já está aberto, e a pressão, o pedido e a pressão sobre os deputados pode influenciar muito. Ô, Chicão, vi aqui a tua entrevista, vi que tem uma entrevista tua com o pai Paulinho. Aí algumas pessoas estão falando aqui Quero também. saber, ele falou alguma coisa das Olimpíadas ou não? Não, ele falou só coisas mais assim do futebol, assim. Quero mais que as pessoas tenham interesse, tipo de Grêmio Internacional. O Internacional vai para a segunda divisão? Não, não vai para a segunda divisão, mas não vai ganhar nada, né? E o Grêmio vai para o G4, também não vai ganhar nada. O futebol gaúcho entrou num problema que eles brigam mais agora por vaga. Ele não entra para um campeonato para ganhar um título, e sim por vaga. O time do Internacional, por exemplo, no domingo, que fala tanto que o Corinthians ganhou um campeonato, que rouba o Internacional. Pô, sacaram da Ponte Preta um pênalti, uma bola entrou e voltou, era para a Ponte Preta ganhar. Quer dizer que o futebol gaúcho está de mal a pior, eu acho, em termos de internacional. E a campanha para o Pato, hoje eu e o Pelaipe na Rádio Granal fomos horrores, dizer, pô, Falcão, tu tá ganhando, parece 300, dá 4 mil pro Pato. O Pato disse que ia pagar pela gasolina até.
Só pelo rolo. O pato tá pelo bife. E outras coisas. E é um grande cara e reza, Magda, a maldição do pato. O Falcão sem o pato não ganha. Ah, mas o que é isso? Mas é curioso. Tem que pagar o pato. Mas é curioso, Chicão, porque o Internacional já tentou várias fórmulas. Agora está com alguns jogadores experientes, não de muita boa qualidade, mas deu oportunidade, quer dizer, está colhendo os primeiros frutos do projeto, que eu acho maravilhoso, que é o Genoma Colorado, e o time não anda. Não anda. Impressionante. O time não Genoma rola química. Colorado. Eu acho que tem algum... Acho que tem que mudar a presidência, o Amarante. Medeiros. Não, o Amarante. Tá o bom, Amarante, tudo bem. o Amarante. Vai ser o Alfredo Amarante, vai ser o presidente do Inter, tudo vai mudar. Eu acho que o Pífero, ele tem Tá um muito gênio pífero. forte. Ele, Tá muito ele, pífero. ele é Tem muito- que o Amarante ele gera vai ser muita... Não, ele é muito grosseiro com a imprensa. Reclamam pra burro. Reclamam de E o quem? Pífero é o presidente do Mazembe, é o presidente do 5-0, É o presidente só do rolo. mandar o Inter para a segunda divisão vai ser. Vamos falar de coisa boa, coisa que dá certo. Mini Cervejaria Devassa. Vou fazer uma homenagem a mim hoje na frase, posso? Pode. Fala, Não, tem mas que tu é tão botar modesto sempre. Tu é sempre tão modesto. Você diz assim, uma devassa. Não, deixa ele. Quero Deixa. uma devassa É que eu pedi na pra minha ele fazer a casa. frase. Eu pedi No meu pra ele. quarto. Parou. Moral pra ele aí. Mas venha degustar uma devassa. Parou. Não, tu tá proibido de fazer frase. Não, depois da frase que ela ia Depois de sexta-feira, tu tá de gancho. Tu tá de gancho. Parecia que tu tinha tomado 2 devassas. O Gustavo Turim tem uma moral com mulherio de 50 anos. Mas na claro. hora, impressionante. Todas querem ficar com ele. É um partidão. Mulher Mas ele é um cinquentona é um partidão, Gustavo Turim. Mas eu não vou na Advogado. Mas o pessoal fala de ti lá. Mas elas clamam por ti. Aliás, quero mandar um abraço pro Ori lá. O Ores, uma grande figura. O Ori lá esses dias reclamou, cruzou por mim, pô, mandei fazer uma carteirinha VIP pra ti há 3 anos atrás, até hoje tô Ele quer ficar em casa, lendo o memorando Como é que do foi o teu governo. fim de semana? Fim de semana que eu Qual foi o resultado do memorando do governo aquele? do governo, ficou estudando Nós 38 precisamos horas, saber. isso aí. Eu fiquei muito preocupada. Cheguei à conclusão que o Burt tem razão. Viu, Burde? Menos mal. Então, atenção, agora é hora da devassa. Quem vai participar deste momento são aqueles que se comunicam conosco através do e-mail atualidades@pampa.com.br. O Salve Vitorino vai dizer uma frase, você tem que escrever essa frase exatamente conforme ele vai dizer, com pontos, vírgulas, sei lá, da maneira que ele for dizer. Sendo que a palavra devassa, que estará incluída nessa frase, tem que ter letra maiúscula, certo? Você poderá receber de presente do Atualidades Pampa um voucher no valor de R$70 para desfrutar na mini cervejaria Devassa, que fica no 2º andar, no 2º piso do Praia de Belas Shopping, certo? Então é o seguinte, você vai escrever a frase, vai escrever o seu nome completo e vai colocar o número do seu documento. Pode ser o seu CPF ou o seu RG, mas a frase tem que vir escrita corretamente, o seu nome e o número do seu documento. Se alguma dessas coisas não estiver certa, não vale, eu passo para o segundo telespectador. Tá valendo? A frase é: Devassa, vírgula, a ruiva que me satisfaz. ponto. Ponto. Devassa, vírgula, a ruiva que me satisfaz. Ponto. Tá valendo a partir Foi de uma homenagem agora. que eu fiz a mim mesmo, porque a cerveja ruiva, a devassa ruiva. É mais legal, né? É a que tu mais gosta, né? Isso é verdade. A escura é maravilhosa, a clara, a Weiss é maravilhosa, mas a ruiva é espetacular, o sabor, a consistência. Agora, Boa noite, Magda e bancada. Ainda discordo do Chicão sobre os designers americanos estarem encostando nos italianos, pois grandes grifes americanas como Ray-Ban, Oakley foram compradas por uma empresa de Milão, a Luxottica, acho que é Luxottica, não sei, uma Rafael mega Corrêa, empresa de distribuição. que detém as imbatíveis grifes italianas Prada e Versace. Rafael. eu acho que as grifes italianas são imbatíveis no quesito nome, Good, todos esses nomes. Mas eu design acho que não. as grifes americanas
estão crescendo e muito. O design americano, Nova York hoje tem os maiores arquitetos do planeta. O Burdi até pode conferir. Eu acho que o design americano daqui a uns anos vai encostar no italiano e o francês entrou num processo de decadência. Prova que Karl Lagerfeld não é francês e é o cara que toca Christian Dior, para te ter uma ideia. Sabe? É uma coisa interessante. O Lagerfeld é o quê? É alemão. Mas, Magda, só para falar sobre cores, uma coisa interessante. A Fórmula 1 teve o Grande Prêmio da Hungria nesse último final de semana e quem ganhou foi o Lewis Hamilton. Lewis Hamilton foi o primeiro piloto da Fórmula 1 negro. Sabe que Lewis Hamilton, desde que foi campeão faz 6 anos, hoje ele é um tricampeão na Fórmula 1, um dos melhores pilotos da história, ele está ficando branco. O efeito Michael Jackson diz que tem um remédio, cara, que é uma pigmentação que vai aos poucos clareando a pele, do ponto de vista uniforme. Antes ele era negro e hoje ele está ficando um branco que pegou um sol em Ibiza. Entendeu? Olha, muito legal. A imagem dele. Chicão, citaste a Maison Dior. Lembrar e homenagear uma grande figura que foi Lucia Curia. Lucia Curia, brasileira. Lucia foi escolhida no início da década de 60, a mais bela comerciária, que era um concurso que a Folha da Tarde, o vespertino da Calda Júnior, promovia, e ela depois tornou modelo, era balconista aqui em Porto Alegre, tornou modelo, começou a carreira na Europa. Amiga de Paulo Raimundo Gasparotto. Amiga do Paulo Gasparotto, várias vezes esteve aqui, várias vezes eu entrevistei, conversávamos frequentemente. Ela foi a Paris e ela casou com Walter Moreira Salles. Walter Moreira Salles. Dono do Banco Agrícola Mercantil, depois transformou-se em Unibanco, e a Madame Dior queria entregar para ela o comando, queria repassar a Maison para ela. Foi a primeira modelo internacional. Primeira modelo. Grande linda, figura, maravilhosa. uma mulher de uma cultura, carinho, saudades da Lucia Curia. Naquela época, Bruce, tinha uma outra modelo gaúcha que tu conheceu, que chegou, não digo no patamar da Lucia Curia, mas era muito bonita também, a nível nacional, foi muito considerada, Jane Celina de Godoy Bezerra. Sim, filha, muito bonita. Filha do nosso grande amigo comentarista Antônio Augusto de Godoy Bezerra, que foi politicamente afilhado do senador Daniel Krieger. Ele era integrante da UDN, um grande orador, ele era comentarista de esportes no tempo em que havia transmissões da Rádio Farroupilha, Difusora, Gaúcha e Itaí. 4 emissoras faziam. Ele era comentarista, primeiro da Rádio Itaí, com a equipe de esporte, depois passou para a Gaúcha. Agora, Burdi, uma coisa muito interessante que tu falou, essas mulheres que o Burdi falou, foram o embrião de Alessandro Ambrosio, de Shirley Malman e de Gisele Bündchen. Mas o Brasil, incrível que pareça, ele não tem grandes estilistas internacionais. Com exceção de Alexandre Herkovich, não tem um brasileiro a nível internacional. Pois é. São casos eu vou né? Deixa eu só dizer quem foi a pessoa agraciada com o voucher da Devassa, foi a Thaíse Oliveira Krause. Devassa ruiva que me satisfaz. Thaíse Krause. Amanhã, a partir do meio-dia, o teu nome, está liberado o teu voucher lá na mini cervejaria Devassa, que tu vais usá-lo o dia, a hora que tu quiseres, não tem prazo de validade. Está liberado amanhã a partir do meio-dia. Eu vou citar mais 2 grandes atrizes do teatro e da televisão brasileira que começaram como modelo, inclusive desfilaram para o Rui, que foi a Lilian Lemertz, mãe da nossa querida atriz Júlia Lemertz. Júlia, que faz novela, e outra foi Maria Dalla Costa. Maria Dalla Costa foi descoberta pelo... O Rui foi sempre o grande olho clínico do Rio. Foi. Precisão. Não existe mais um Rui da vida. Como o Mário não veio hoje, então hoje não tem os aniversariantes. Então quem estiver fazendo aniversário, feliz e quem já morreu, vai encher o saco. Parou? Amanhã é lista dupla. Ele deve estar nos assistindo. Os aniversários de ontem e aniversário de hoje. Boa noite, bancada. Peço encarecidamente que não deixem de fazer o meu comentário, pois na última sexta-feira vocês me proporcionaram boas gargalhadas. Fazia horas que não ria tanto de um programa. Ai, que amor. Vocês resolveram
foram pegar no pé do Vitorino e a diversão foi garantida. Ai, coitado, mas também nós te massacramos. Mas não esqueça de dizer que eu gosto muito dele. Foi só uma brincadeirinha. Foi mesmo. Ali de Canoas. Eu sou a vítima ideal. Quando tu quer, né? Porque quando tu tá... Às vezes eu tô com o ovo virado. Que quando tu estás com TPM, Deus me livre. Falando em TPM, até hoje, baixar as regras é horrível. Hoje Não repercutiu no B, né? no Brasil. Não, eu tenho que... Parou, não responder, Lararina, Redução mamária. Parou. Eu sabia que tem homens que fazem cirurgia para fazer aquele cavimento aqui para ficar com os peitos tipo do Schwarzenegger e Stallone. Eu nunca sabia. Olha aqui, ó, independente disso, homem tem glândula mamária, homem tem câncer de mama. Isso é bom, já que nós estamos falando nisso, nós estamos fazendo uma brincadeira, mas é bom alertar. Homem tem glândula mamária. Amamenta também, não? Não amamenta, mas às vezes homem tem, mas homem ainda tem disfunção. Às vezes as mamas podem crescer, ele pode ter um distúrbio, tem que ver, tem que cuidar. Eu tô falando sério, tô falando de um assunto sério com vocês que são duas gandaias braba. Não, eu quero deixar bem claro que hoje eu tô na favela, mas não é o meu lugar, tá? Mas tu tá bem adaptado. Quero te avisar que tu tá bem adaptado. Eu sou do asfalto. Bem à vontade. Gente, falando sério, hoje repercutiu muito na internet, uma matéria de página inteira na Folha de São Paulo de hoje, e que acabou sendo reproduzido na primeira página do UOL e ficou como o assunto mais assistido, mais lido dia de hoje. A campanha liderada por um grupo de empresários e de pessoas, líderes comunitários do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, propondo a votação para separar Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná do resto do Brasil. Não, mas agora a coisa é séria, a coisa não tem ufanista agora. A coisa, inclusive, um próprio membro do Ministério Público, na matéria, diz que não existe nenhuma ilegalidade desde que é conduzido dentro da lei, que é pedir um plebiscito local com aprovação do Tribunal Superior Eleitoral, enfim. Então, é mais um movimento que eu confesso que não vejo com chance de sucesso, mas é mais uma forma de protesto com o que está acontecendo. As pessoas estão inconformadas. Eu quero aproveitar, antes, ficamos 30 segundos para mandar cumprimentos a quem nos acompanha. Maria Helena Gargione, Neuza Wilhelms, Walter Dalla Rosa, Júlio Jardim, Eduardo Eckert e o radialista Enir Borges. Está em Tramandaí. Hoje nós temos uma aniversariante muito especial, a nossa diretora Cristina Gadré Jardim. Hoje é aniversário da nossa diretora Cristina Gadré Jardim. Agora, Bruno, sabe quem é que eu vou mostrar amanhã? Com o maior zagueiro da história do futebol. Pela FIFA. O único cara que conseguiu parar o Pelé, meu amigo pessoal, tu deve conhecer esse cara, Atílio Genaro Anchieta. E grande cantor de grande cantor, exatamente. Grande cantor, o Anchieta. Anchieta é uma figura eu acho que foi a primeira experiência dele como técnico e exitosa no Avaí de Florianópolis. Quando eu morava em Florianópolis. Hoje ele é responsável pelas categorias de base do Grêmio. Sabe que ele foi na contramão do que todos os técnicos convencionaram e ainda continuam praticando. Concentração, isolamento. Ele, aos sábados e domingos, convidava as famílias, iam as crianças na concentração, bater papo ali. E eu ia lá conversar com ele. Ficava uma grande uma grande família. Assim, né? As pessoas não ficavam, legal, jogadores confinados. Não ficavam lá conversando, batendo papo, almoçavam, lanchavam. E a figura dele, ele é um gentleman. Muito legal este programa. Parabéns, diz o Edson Aguiar. E a Devassa disse assim, grande cerveja. Ele não participou do... Que o Vitorino bebe de cerveja, né? Eu não posso falar dele porque eu sou... Brincadeira. Sérgio Steiner diz o seguinte, expressão correta, sugestão, todos estão falando Olimpíadas, ao invés de Jogos Olímpicos. Fica a sugestão, ótima semana. Obrigada, Sérgio Steiner. Eu corrigi isso já. É o vício, mas o correto são Jogos Olímpicos. Me dê um motivo para... Me dê um motivo para ir embora. Sim. Está na hora de Isso é Carlos Cola. Deixa o meu amigo Sérgio Steiner. Carlos Cola. Boa noite, bancada de gente bonita e muito bem-humorada. Magda, querida, comenta antes do programa acabar.
Como é isso de presidentes, governadores e outros que recebem para sempre os salários mesmo fora de atuação? No aguardo, beijos para todos, Marilene Aguiar. É um problema, Marilene, é um problema. No Rio Grande do Sul, depois da gestão do governador Sartori, ainda vai ser beneficiado, mas a partir depois, quem vier depois fica fora. É um projeto da deputada Ana Ortiz que foi aprovado. Esse ano. Eu achava que não ia passar e passou. Mas os anteriores continuam recebendo. Enquanto isso, lá em Brasília, o Lula, no apagar das luzes do seu segundo governo, assinou a lei que concede tudo isso aí. Estão dando um pau na Dilma. A Dilma não está fazendo nada demais. Ela só está fazendo cumprir a lei. A lei concede a ela esses privilégios, e ela está usando o direito que ela tem. Agora, quem fez essa sacanagem foi o Lula, que 3 dias antes de entregar o governo, promulgou, por medida provisória, promulgou essa sacanagem. E quando é que vai ser a votação? Não dá para acabar com essa medida provisória? Medida provisória não dá, mas aí vai bem contra os interesses. Sabe aquelas votações? última. O Burt conhece como ninguém esse negócio. É o seguinte, quando tu quer aprovar um negócio, ninguém fica sabendo, chega assim, final de sessão, tu diz, atenção, vamos aprovar a matéria, projeto de lei, número não sei o que. Aprova 10 sacanagem em 10 minutos. Sacanagem, brincadeira. O contraveneiro, Gustavo, o contraveneiro é o seguinte: acessem www.câmara.gov.br e deem uma olhadinha ali. Se alguma coisa lhe desagradar, no dia seguinte mande um e-mail, telefone, e pressione, e manifeste. Não pode ficar na obscuridade. Na obscuridade fazem horrores. Magda, discordando do Chicão, Anchieta foi bom, mas o melhor foi Dom Elias Ricardo Figueroa Brander. Grande zagueiro. Eduardo Vasconcelos. Mas eu acho que o Anchieta foi mais lódio. O Figueroa segurava o calçado. Boa noite a todos. Assisto o programa todos os dias. Agora há pouco o senhor Vitorino comentou sobre o que aconteceria com a Anvisa se o medicamento do câncer for eficaz. Eu me atrevo a responder. Não vai acontecer nada. Porque quem garante que a Anvisa fará os testes com as dosagens corretas? Ela, a Anvisa, pode fazer teste com a dosagem de menos ou com a dosagem de mais. Assim o medicamento se tornará ineficaz e os testes irão por água abaixo. E os medicamentos caros para o câncer continuarão a render fortunas. Se estou errado, por favor, me corrijam, mas é assim que vejo a situação. Obrigado pela atenção, Paulo Viana, Nova Hartz. Acho que esses testes precisam ser acompanhados pela sociedade. A USP. Beijos. Controle. O nosso programa termina por aqui. Vocês ficarão o restante dos dias, terça, quarta, na companhia de Carla Krieger e dos meninos. Me vou a São Paulo. Me vou a São Paulo com o grupo Zafari inaugurar o hipermercado. Padrão, né? Saiu do Rio Grande do Sul. R$1.000 por dia diário. Beijo.